Quando a espiral é negativa, o próximo passo é sempre para baixo. Hey folks, Samurai aqui, vamos falar de espiral negativa. Olha que bela mensagem para um domingo, né? Mas a gente precisa saber como o mundo é, para a gente poder encarar o mundo de frente, como o nosso corpo funciona, para a gente poder entender quais são os processos dele e a partir daí conseguir proporcionar, na verdade, aos nossos alunos e clientes uma qualidade de vida verdadeiramente melhor. O nosso corpo sempre se adequa à demanda que ele tem. Então, se eu tenho uma demanda aqui, eu subo um pouquinho, ele vai subir um pouquinho. Se eu desço um pouco, ele desce um pouco. Ele sempre se dimensiona para o que está acontecendo. Então, por isso que a gente tem que sempre manter o corpo estimulado. Não adianta eu estimular um pouco, ele cresce, eu paro. Agora paro de treinar. Já cheguei aqui, ó, aqui eu posso ficar. Se eu fico aqui, o que acontece? Todo mundo já treinou na vida sabe. Andamos para trás. Então, precisamos saber disso. E o que acontece em reabilitação também é um pouco semelhante. Quando eu tenho uma lesão, se eu não levar isso em conta e não cuidar dela, o que vai acontecer é uma sequência de lesões. É o que a gente vai chamar de espiral negativa. Vou dar algum exemplo para você, que talvez fique um pouco mais claro. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro. Vamos imaginar que eu estou com uma dor muito grande nesse joelho. O que acontece agora? Eu começo a usar o outro joelho. Eu começo a fazer tudo mais com esse lado da perna do que com esse, visto que esse aqui tem uma dor. O que vai acontecer com o passar do tempo? Além da dor desse joelho não melhorar, porque eu não estou fazendo nada que faça ela melhorar, eu começo agora a ter dor no outro, porque eu estou abusando desse outro. Aí eu começo a ter dor nos dois joelhos, agora tem coisas que eu já não consigo mais fazer. Então eu começo a não agachar. E aí eu começo a usar mais o meu tronco, muitas vezes para fazer um movimento que eu poderia usar outras formas de fazer. Quando eu começo a fazer isso, eu começo agora a desenvolver um problema na coluna. Aí eu começo a não andar, porque até andar agora me dói a coluna. Aí eu começo a ficar muito tempo sentado. Quando eu começo a ficar muito tempo sentado, eu começo a ter outros problemas e por aí vai. Essa espiral negativa que é muito interessante. Uma coisa que acontece muito, às vezes a pessoa tem uma lesão no joelho e ela não consegue mais fazer isso aqui, ó. Sentar no chão e ficar de joelhinho aqui, ó. Ela não consegue mais fazer isso aqui. Eu vou ficar de lado para ficar mais fácil de você entender. Quando ela não consegue ficar aqui, ela não consegue uma boa posição para a coluna dela. Então o que ela acaba começando, que ela faz? Ela estende um pouquinho a perna, e quando ela estende um pouquinho a perna, ela começa a cair um pouco para trás. O fato dela não flexionar direitinho a perna faz com que ela comece a exigir mais agora da coluna dela para ficar sentada no chão. E vamos imaginar que ela tem um filho pequeno, não precisa ficar sentada no chão. Estou falando, essa é a minha realidade, que tem uma filha pequena. O que acontece com o passar do tempo? Eu começo a não ficar nessa posição, não porque meu joelho dói, mas porque a minha coluna começa a doer. Ao a coluna começar a doer, eu começo a criar outros tipos de compensação. E vou ficando em outras posições. O que na verdade vai fazer com que no futuro eu nem sente mais no chão. Aí você fala, pô, mas por que eu preciso sentar no chão? Efetivamente, talvez a gente não precise. Mas para brincar com a minha filha eu preciso. E quando eu começo a não brincar com a minha filha, eu começo a ter uma desconexão no meu relacionamento com ela. Ele começa a ser diferente. E ao ser diferente, eu começo a ter um outro tipo de problema em outras áreas da nossa vida. Você viu como tudo está interconectado? Então é muito importante entender essa interconexão. Como às vezes uma lesão no joelho pode servir de um afastamento emocional da minha relação com a minha filha. Olha que loucura. E isso lá na frente pode custar um problema mais sério ainda, porque ela cresceu com uma forma de carência e que ela foi buscar essa carência em relacionamentos que ela teve e esses relacionamentos se tornaram abusivos. Olha que loucura, estou viajando aqui, mas fala pra mim que isso não pode acontecer. Quem teve relacionamento abusivo na vida sabe de onde começou essa carência. Vai olhar lá para trás, vai olhar no relacionamento familiar, vai olhar em problemas que às vezes pode ter começado com uma lesãozinha no joelho. Eu sei que você pode estar achando que é bobagem, que isso, nossa, que exagero. Tudo bem, não vamos exagerar então. Eu só não brincar com a minha filha no chão com ela hoje, ia me dar uma dor no coração enorme, porque eu adoro brincar com a minha filha. Então eu ia ter que começar a criar outras lojas. Talvez eu tenha que assistir mais televisão com a minha filha e não ficar brincando com ela no chão. E quando eu tenho que assistir mais televisão com a minha filha, eu tiro dela uma capacidade criativa de explorar ambientes e torno ela uma dependente lá da televisão. Eu começo a criar um adolescente que vive sentado e que depois vira um sedentário e vira ali na frente na vida um obeso. Ou seja, muitas vezes essa cadeia de reação, essa espiral negativa, começou com uma simples lesão no joelho. Então, quando a gente tem uma lesão, eu não posso esperar que ela melhore sozinha. Nada vai melhorar sozinho. Se eu tenho uma lesão, alguma coisa eu preciso fazer. E tem muitas coisas para se fazer dentro do campo da ciência tridimensional. Eu passei um ano dando exemplos de pessoas que se beneficiaram disso e que não tem mais essas dores. Agora é com você. Você quer continuar tendo elas?
Se você vem nesse vídeo, opta por não fazer nada, eu vou assumir para mim que você escolheu se manter na espiral negativa. Agora, se você pensou e falou, cara, amanhã eu vou procurar uma coisa, eu preciso mudar a minha espiral. Porque toda espiral que vai para baixo tem a mesma lógica para ir para cima. Então, se eu dou uma demanda um pouquinho maior do que eu dei hoje para o meu joelho, talvez ele consiga responder e talvez ele me faça ficar mais tempo sentado no chão e por aí vai ser positivo. Tá? Então, saiba e que para tudo que acontece na nossa vida, a escolha é sua. Essa é só mais uma. Você pode escolher a espiral negativa ou a espiral positiva. E agora é com você. Bom domingo, grande abraço, tchau.